Nós estamos de volta, já com o Dr. João D'Amico, um menino mecânico que se transformou num grande advogado. Dr. João D'Amico está com 53 anos, embora não pareça, 30 deles dedicado ao direito. Foi professor universitário e, após anos, décadas em sala de aula, abandonou a vida acadêmica ao entendimento de que os universitários não correspondem mais, em sua maioria, naturalmente, àquilo que o direito precisa, necessita e exige. É isso mesmo, doutor João? Um prazer tê-lo conosco, mas um prazer mesmo. Eu estou muito feliz com o seu aceite. Bom dia, Gê. Para mim é uma grande satisfação estar com você. E já respondendo a sua pergunta, eu realmente deixei a sala de aula por decepção. Eu fui professor por quase 20 anos na Universidade de Uberaba, onde eu dei aula de processo civil, processo cautelar, procedimentos especiais, processo de execução. Ou seja, eu dei todos os processos, todos os livros do Código de Processo Civil. E no decorrer da minha carreira docente, eu percebi que o acadêmico, efetivamente, ele não estava buscando aquilo que o direito poderia lhe proporcionar. E isso, então, fez com que eu saísse das salas de aula e fosse me dedicar mais profundamente à minha advocacia. Mas as escolas de direito, por seu turno, de forma geral, a qualidade que elas oferecem e esses novos projetos também de acesso de universitários, também colabora para esse caos? Para onde nós caminhamos? Para onde o direito, o operacional, caminha? Eu até não diria que é um caos. Eu diria que o perfil do acadêmico modificou. Eu, por exemplo, quando estudei, eu levava a minha escola com muita responsabilidade, uma vez que eu tinha uma expectativa de mudança de vida. O que eu percebo hoje, isso eu não posso aferir se é defeito ou se é uma virtude. O que eu percebo é que o acadêmico ele tem todo o apoio familiar, ele não paga a sua escola, quem paga são os pais com o seu esforço pessoal. Então, a coisa ficou muito mais fácil para o acadêmico. Então, eu vejo nessa facilidade, às vezes, uma falta de comprometimento e responsabilidade do aluno perante a própria sociedade, né? Mas não é nada de se lamentar e nem de... Tem formado bons advogados ou o Brasil está carente de novos bons advogados? Não, nós temos bons advogados, em número reduzido, obviamente, porque os bons alunos, dentro da minha visão, eles buscam os concursos públicos, né, que vão te dar uma garantia na sua vida, um salário garantido, né, uma remuneração tranquila, né? Então, o bom aluno, aquele acadêmico que desempenha suas atividades de forma positiva, ele nem sempre faz a opção pela advocacia. Mas nós temos bons acadêmicos e bons advogados. Nós temos aí uma juventude comprometida com o direito. Nesse primeiro bloco, a gente, além dessa questão acadêmica, vamos tratar também do segmento social profissional do advogado. Sim. O senhor sempre foi muito participativo nessa questão da organização social dos operadores do direito, dos advogados. Uhum. As coisas estão caminhando bem, o advogado, o seu segmento, ele tem colaborado de alguma forma, além do seu trabalho nos seus escritórios, nas suas bancas, também para a sociedade, para a valorização da categoria? Bem, socialmente, o que eu poderia dizer que o advogado tem feito no sentido de buscar essa valorização? Nós temos a Ordem dos Advogados do Brasil, né? Nós temos a nossa subseção, a 14ª, que é presidida pelo Dr. Vicente Flávio, que é um incansável advogado e é um incansável... O senhor foi presidente da OAB? Eu fui vice-presidente da OAB em 94, atualmente sou presidente do Instituto dos Advogados de Minas Gerais, subseção Uberaba.
Mas eu dizia do doutor Vicente, o doutor Vicente é um incansável guerreiro da advocacia, né? Dessa busca da valorização do advogado. Então, eu tenho percebido que ele tem buscado que as prerrogativas do profissional sejam respeitadas. Ele está sempre à frente dos movimentos, no sentido de que o advogado seja respeitado tanto pelos juízes, como os delegados e os outros operadores do direito. Então, na minha visão, eu penso que ainda há muito o que se fazer, mas em Uberaba nós temos hoje uma representação que tem buscado fazer essa defesa do advogado frente à sociedade como um todo. Aproveitar e fazer um parênteses sobre contar em primeira mão. Vicente é candidato à reeleição? Não sei. O senhor, Não sei. o senhor defende isso? Não sei. Eu gostaria muito de vê-lo novamente em um outro mandato, porque eu penso que ele reúne todas as qualidades que um advogado precisa ter para presidir a Ordem dos Advogados do Brasil, em especial Uberaba. Eu tenho comigo que ele detém esse arquétipo do bom advogado, do advogado que busca o bom direito. Eu gostaria muito de vê-lo em um outro mandato. Daqui a pouquinho eu quero saber a opinião do senhor sobre o novo Código do Processo Civil, Okay. E naturalmente também sobre essa polêmica toda envolvendo a redução da maioridade. Mas, algumas pessoas que passaram aqui já pelo nosso programa, realmente muito crítico ao novo Código, mas assim, de forma geral, todos deixaram nas entrelinhas que a OAB, eu digo a OAB em termos de Brasil, naturalmente, Federal, que ela faltou, porque eles apontam algumas coisas que precisavam ser feitas. Eles falam, olha, para o juiz vai ser muito bom, mas tem falha aqui, assim como também em outras causas. Faltou, por parte dos organismos do direito, que representam a categoria dos advogados, que vão lidar diretamente com essas mudanças, alguma pontuação mais firme, alguma defesa, ou o senhor acha que não, era isso mesmo, era o que dava para fazer? Bem, o que é importante destacar e pontuar é que o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, o Conselho Federal, ele é candidato a uma vaga no STF. Dito isto, obviamente, que o interesse pessoal passou, então, a superar o interesse coletivo. Bem, à vista desta conduta pessoal do presidente do Conselho Federal, o que eu tenho para te dizer é o seguinte: faltou sim a pontuação em determinados aspectos. Entretanto, o novo Código de Processo Civil, ele não é a panaceia do processo no Brasil. Ele não tem a prerrogativa de modificar por um toque de mágica todo o processo no Brasil. O processo no Brasil, assim como o processo licitatório, ele foi feito para ser atravancado, ele foi feito para efetivamente não andar. O que se buscou... E por quê? Porque isso obedece a uma estrutura geopolítica, né, de interesses maiores do que o cidadão que está aqui embaixo esperando que o seu direito seja declarado. Então, esse poder político, ele se supera e ele se sobrepõe perante a vontade do cidadão. Porque o que seria ideal em termos de processo? O ideal seria o processo eleitoral. O processo eleitoral, ele é o ideal de todo processo. Uma impugnação, prazo para decisão, 24 horas, 48 horas, 72 horas, prazo para recurso, 48 horas, prazo para impugnar... Uma solução rápida de conflito, né? O nosso Código de Processo, ele buscou sim. Eu tenho comigo que há um avanço. Nós também não podemos aqui dizer que esse novo código ele não será benéfico para as sociedades. Será sim. Entretanto, existe
dentro da estrutura organizacional do poder, algo que falta para que o processo efetivamente exista e se sobreponha. Por exemplo, mais juízes, mais escrivães, mais gente para trabalhar, mais tecnologia, mais máquinas, mais espaço. Você vai no Fórum de Uberaba hoje, qualquer secretaria que você entra, é um local insalubre de ser trabalhado. Então, este é o quadro hoje do processo no Brasil inteiro. Então, o que tem, além do novo código, como eu disse, não é a panaceia do processo, é preciso que a estrutura do Poder Judiciário se modernize, né? Que ela seja melhorada em termos de material humano e de material tecnológico. Nós terminamos esse primeiro bloco, vocês viram aí como é que o professor João D'Amico, advogado, fala bem sobre qualquer assunto. Então não sai daí que a gente volta já já. A informação muda o mundo, muda tudo. Só ela transforma o hoje e constrói o amanhã. A informação guia, orienta, sinaliza. Informação é um instrumento que faz valer a cidadania. Só ela compartilha soluções, cria a opinião, faz pensar, refletir, reinventar. A informação gera conhecimento, algo que ninguém nunca vai tirar de você. A partir de 6 de abril, TV Câmara, o novo canal de informação do cidadão que transforma Uberaba. O Léo, nossa, sempre alegre, alto astral, adorava uma festa. Quando ele conseguiu a bolsa de estudo, nós saímos para comemorar. Ele estava muito feliz. Eu disse para ele voltar de táxi comigo, mas ele disse que tinha bebido pouco e que estava bem para dirigir. Até quando vidas inteiras serão destruídas pela imprudência? Seja responsável no trânsito. Nós voltamos agora com o Dr. João D'Amico. Dr. João, eu não vou falar muito para não perder muito tempo, porque eu quero mesmo te ouvir. O senhor, como eu comecei dizendo, foi um menino mecânico. O senhor veio de uma infância bem estruturada familiarmente, pelo que eu já li sobre o senhor, mas não foi uma infância fácil, onde se nadou em dinheiro, onde o senhor precisou correr atrás para sobreviver, para colaborar. E eu queria saber se isso, toda a sua experiência de vida antes do ingresso no campo do direito, isso influenciou de alguma forma no seu conceito de justiça e se influenciou também na sua decisão por seguir a carreira jurídica? Bem, eu, como você disse, eu sou de uma educação muito rígida. Os meus pais são estrangeiros, meu pai e minha mãe nasceram na Itália, então a minha educação é uma educação um pouco diferente da educação que os brasileiros têm. Eu comecei a trabalhar muito cedo, naquela época ainda não havia nenhuma restrição quanto à idade, então eu comecei a trabalhar aos 9 anos e a coisa não foi fácil para mim. Eu tinha que ajudar em casa e eu tinha também que efetivamente trabalhar para conseguir aquilo que eu queria. Então eu cursei ensino fundamental, ensino médio, sempre em escola pública. E quando precisava pagar alguma coisa, eu sempre pagava com os meus recursos. Na universidade, quando eu entrei, então, era a Faculdade de Direito, era então FIUB. Eu tinha uma dificuldade muito grande para estudar, porque eu tinha que pagar. Até um determinado momento eu paguei, e depois eu tive ajuda, né, de uma pessoa que eu trabalhava, onde eu trabalhava, que é o senhor Hércules Bartonelli, que eu tenho como pai, que me ajudou muito, mas não foi nada fácil para mim. O senso de justiça, não resta dúvida, a gente vai construindo ao longo do tempo. E eu posso até acreditar, né, a minha opção pelo direito e o meu senso de justiça que eu tenho, a essa vida, sim, a esse acúmulo de experiência, né? E a essa educação que eu tive e as pessoas que se acercaram a mim na expectativa e na tentativa de me ajudar. E
por que o direito? Como é que o direito entrou na sua vida? Foi a primeira opção? Não, eu até fiz 6 meses de engenharia. Quase que o direito perdeu o João D'Amico, não acredito. Então eu fiz engenharia e depois enquanto eu estava fazendo engenharia, que eu fui perceber que eu tinha uma dificuldade muito grande com matemática. Então eu optei pelo direito e devo te dizer que falar que era uma tendência, que era como se diz, me foge a palavra. Vocação? É uma vocação. Eu penso que não. Eu fiz a opção pelo direito, prestei o vestibular, passei, mas sempre com aquele foco de mudar de vida, de melhorar de vida, de sair daquela dificuldade que eu tinha. Então foi uma tábua de salvação, na verdade. Eu sempre convivi muito pelo jornalismo com o pessoal do direito, né? Cobrindo fórum, trabalhando com a Lídia Prata no Jornal da Manhã, e de tudo que eu sempre ouvi do senhor, nunca houve, naturalmente, da sua carreira profissional, nenhuma fato, nenhuma desconfiança, nada que o desabonasse. E a palavra que eu mais ouvia, e sempre ouvi, com referência ao senhor, era a palavra ética. Não, ele é muito ético. Ele é bom, mas é certinho demais. Essa fissura, essa idolatria à ética, esse compromisso ético do senhor, te rendeu alguns dissabores, te deu algum dissabor ao longo da carreira, ao ponto de tê-lo feito arrepender ou não? O senhor acabou vendo que o caminho era esse mesmo? Não, o caminho da lisura e da probidade, eu não vou transigir jamais sobre ele. Esse caminho é algo que faz parte da minha personalidade, da minha formação, e isso eu não mudarei, né, por motivo nenhum. Agora, quando você tem posições firmes e quando você tem convicção daquilo que é o certo e o errado, ainda que você possa ter uma visão estrábica ou caolha sobre determinado aspecto, você encontra, sim, resistências, né? O senhor já deixou de aceitar alguma causa por essa questão? Tranquilamente. Mas com tudo que tem acontecido nesse país, onde as pessoas hoje estão sendo niveladas por baixo, embora eu acredite no ser humano, eu acho que a maioria é boa, a maioria da população é boa. É possível ser ético, então, no mundo, mesmo com a desordem total que a gente passa? Ah, sim, tranquilamente. Nós temos em Uberaba, por exemplo, operadores do direito extremamente éticos, extremamente probos, tranquilo. Eu não vejo que o ético ele seja uma ilha ou ele seja uma fagulha dentro de toda uma estrutura que está podre, vamos dizer assim. Nós temos, sim, essa podridão, e eu acho que isso até é muito interessante, porque essa podridão sempre existiu. De algum tempo para cá é que isso tem sido denunciado e tem sido publicizado com maior alcance, né, da população. Entretanto, assim como você confia no ser humano e acha que nem tudo está perdido, eu também tenho tranquilidade para dizer que nós temos aí pessoas que estão no rumo do bem, vamos dizer assim. Que bom. Doutor, nós falamos do novo Código do Processo Civil e um outro tema que é polêmico e que acaba gerando discussão desde as massas até aos detentores de poder, que é a questão da redução da maioridade penal. Para o senhor, isso é apenas uma medida política, como alguns pensam, de quem pode fazer algo e não faz, lava as mãos e finge que está resolvendo um problema, ou o senhor acha que realmente é um caminho, a redução da maioridade penal? E também queria voltar um pouquinho lá no menino mecânico para te perguntar o que o senhor acha do Estatuto da Criança e do Adolescente. Bem, eu vou começar então pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente é a concepção de uma das mais magníficas leis que esse país já pôde ter feito. Entretanto, há um viés e há no meu sentir, há um equívoco que está sendo cometido em obediência a essa legislação. O que é? É passar a mão na cabeça do marginal.
O ECA não tem essa prerrogativa. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele veio efetivamente para a proteção do menor em situação de risco. Ele não veio para proteger o menino que tem 17 ou 16 anos, que assalta numa saidinha de banco, que entra dentro de uma padaria e pega aquele caixa do dia. Ele não veio para isso. Então eu acho que há um equívoco aí de interpretação. Mas a prática não facilita essa interpretação? Pelo menos da sociedade leiga? A gente tem medo hoje do menino de 11 anos, é um absurdo isso, doutor João. Veja bem, se trabalhar matasse, eu certamente já estaria morto. Porque eu estou com 53 anos, comecei a trabalhar com 9. Então, para mim, esse é um equívoco do Estatuto, ao não permitir o trabalho. Mas permite o estágio, o aprendiz. Tá, tudo bem, mas numa idade já um pouco mais avançada. Um menino de 9 anos tem plena condição hoje de trabalhar, de fazer um aprendizado. Eu não vejo isso como um avanço, né, no nosso país, sabendo que outras legislações pelo mundo não têm esse limite de idade. Bem, você fala da maioridade penal. A maioridade penal está sendo aí discutida, vai para 16, vai para 17. Eu tenho para te dizer o seguinte, o que nós precisamos no nosso país é uma segurança pública mais efetiva. Então você precisa de ter o quê? Agentes da segurança pública em proteção nessa sociedade. Nós não temos. Nós não temos em número suficiente. Nós não temos em equipamento suficiente. E eu acho que essa questão da estrutura, mais uma vez, geopolítica, ela colabora para que esse menor participe cada vez mais dessa bandidagem. É o que eu penso. Você não me fez a pergunta direta. É a favor ou contra? Você não me fez a pergunta direta, mas eu vou enfrentar. Era a próxima. Mas eu vou enfrentar o tema, né? Se o menino de 16 anos pode votar, se o menino de 16, 17 anos, eu salvo melhor juízo, ele já pode ter uma licença para dirigir automóvel, ele também pode arcar com as consequências do seu ato. Está respondida a sua pergunta? Mas com sanções iguais ou diferentes do adulto? Quando você diz sanções iguais, eu quero acreditar que você está pensando, Penalidade. bem, eu vou pegar esse menino, eu vou pôr lá na penitenciária. Vou misturar com adulto? Vou misturar com bandido, vou misturar com... Obviamente que tem que se criar aí, eu acredito, uma estrutura para absorver esses menores, mas não no modelo do ECA, que é essa pena protetiva. Não é naquele modelo. Também não pode ser no modelo falido, né, de depósito de ser humano, como nós temos nas nossas penitenciárias. Então, o problema, ele é político, sim, também. Por quê? Porque precisa de recursos, precisa de estrutura. Então, o simples... Estão ou não estão lavando as mãos? Não diria lavando as mãos, eu até diria transferindo responsabilidade. Nosso tempo esgotou. Nesse segundo bloco a gente volta já já. E a gente vai falar sobre o sistema prisional. Hoje, 142 cidades brasileiras enfrentam a falta d'água. Com o trabalho do Codal, Uberaba não está entre elas. Aqui não vai faltar água. Mesmo assim, use com consciência. Conheça Vetor, sistema de transporte coletivo mais rápido e eficiente. Por exemplo,
Você embarca na estação Tubo e vai rapidamente até o terminal, onde pega o ônibus para o destino final. Com uma faixa exclusiva, esses ônibus rápidos passarão nas estações a cada 4 minutos. Caso precise de 2 ônibus, poderá trocar de ônibus nos terminais. Lá passarão a maior parte das linhas. Vetor, prioridade para o coletivo. Nós voltamos com o seu direito, agora no terceiro e último bloco, com o doutor João D'Amico. Doutor João D'Amico, judicialização da saúde é um outro tema que todo mundo comenta, ora porque precisa, ora porque passa pela situação sendo governante, ora sendo contra, achando que há um abuso, ora achando que não, que o Estado tem mesmo que suprir porque é um direito constitucional, enfim, é um assunto polêmico. O que o senhor me diz sobre isso? Qual a sua opinião? Sou totalmente a favor. Sou totalmente a favor. Primeiro porque constitucionalmente você tem um direito elevado a uma condição, inclusive, de cláusula pétrea, que é o direito à vida. Bem, se a farmácia do município não tem o remédio capaz de atender o cidadão que está doente, busca na farmácia do Estado. A farmácia do Estado não tem. Alguém tem que pagar essa conta. O cidadão está aí. Alguém tem que pagar. Se for necessário buscar o judiciário para isso, eu não vejo nenhum problema. Como eu também não vejo o problema de judicializar a questão da educação. Eu penso que estão no mesmo nível. Tanto você vai buscar a questão da saúde no judiciário, quanto também da educação. Que é muito raro, né? Eu acho que não conheço nenhum caso de judicialização da educação. Não, nós estamos agora, por exemplo, isso é recente. Só para te atender, isso é mais do que atual a questão do FIES, né? Questão do financiamento estudantil, onde o governo estabeleceu um patamar de 6,4% de aumento, né, para que as escolas pudessem implementar, e obviamente que os estabelecimentos com seus custos a cada dia maiores, postulando dentro de uma planilha algo maior. Isso está judicializado, né? Os ministérios públicos federais de todo o país estão levando essa questão para o judiciário. Ah, sim, mas mais coletiva, né? Sim. Individuais, como o caso da saúde, é bem mais raro. Não, difícil, um pouco difícil, mas nós temos. Ah, sim, eu realmente não conheço. Nós temos. Doutora, para onde caminha o direito brasileiro? O senhor acha que a sociedade, ela tem um acesso, hoje ela tem mais acesso, ela conhece o seu direito, ela precisa conhecer mais? Há um abuso de ações? A sociedade, na verdade, a sociedade como um todo, ela ainda tem muito o que aprender em termos de direito. Se há um abuso de ações, eu penso que em determinados aspectos, sim, né? Mais por quem tem mais ou por quem tem menos? Não. Independe? Independe, aí não é a questão de ter mais ou ter menos, aí a questão é do interesse. O que tem mais, ele vai buscar dentro do seu interesse aquilo que o judiciário pode lhe proporcionar. Os recursos que ele pode esgotar, né? Então, essa questão não é de classe. A questão é de cultura, porque nós somos um país acostumado ao contencioso, né? O novo código ele traz uma expectativa e até um alento nesse sentido de buscar-se mais as conciliações. Mas a gente não tem os cultura de arbitramentos, arbitramentos, por exemplo, e há quem critique, inclusive, a justiça especial, né? Sim, mas eu acho que tudo isso faz parte de um processo evolutivo e nós temos que ter um caminho. Eu acho que o novo código ele pode nos proporcionar um novo viés, uma nova vertente aí em termos de solução dos conflitos. Tá. A última pergunta, antes das suas considerações que eu quero te fazer, é sobre, nós falamos agora mesmo da chegada, né, de membros, de ministros ao Supremo. O Tribunal de Justiça, que é o que está mais perto da gente, o presidente não é eleito pelo voto dos juízes ou mesmo dos advogados, dos operadores de direito. O senhor defende que modelo? O senhor acha que esse modelo tem que ser esse mesmo? Porque eu lembro que na última eleição houve o início de movimento no sentido de democratizar
dentro do segmento, as eleições. E também que o senhor comentasse essa chegada política de nomes às instâncias superiores. Bem, a questão sobre o judiciário, a questão sobre os presidentes de tribunais, isso hoje é regulamentado pelos regimentos internos das casas. Mas passa pelo aval dos executivos, não passa? Não, sim, né? Passa. Agora, isso hoje é uma questão que é defendida até com unhas e dentes pelos juízes como uma questão interna corporis, né? Falar em eleição direta, falar em eleição dos juízes de primeira instância para eleger um presidente, eu confesso para você que eu não, né, no Brasil, eu acho que nós ainda não estamos preparados para isso e não me agrada. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, nós temos aí juízes federais, né? Juízes eleitos, juízes que... E não te agrada exatamente temendo alguma coisa? Sim, às vezes o juiz mais político, influência. O juiz que tenha uma relação mais elaborada com os demais magistrados e às vezes não tem a competência e nem a estatura de estar na condição de presidente. Então, eu penso que nós ainda não estamos preparados para isso. E as políticas para os Supremos? Bem, para o Supremo, isso é prerrogativa da Presidência da República, né? E de outros. Mas não é uma relação também, mistura um pouco o jurídico com o político, um pouco não, completamente jurídico com o político? Que diga aí os Toffoli da vida, né? Com todo respeito, né, a sua excelência. Entretanto, na vida acadêmica dele, percebe-se que ele não tem aqueles requisitos, né, de notório saber. Ele tem uma dificuldade, né, na própria condução dos seus processos. Ele se candidatou, ele concorreu a alguns concursos públicos e não foi feliz. Mas, entretanto, é amigo do rei, né? E por ser amigo do rei, ele consegue, então, a vaga na mais alta corte do país. E humano, eu acho que infalível em termos de... eu acho que há aí também um desvio nesse sentido e que nós vamos ter que evoluir muito para a gente poder aprimorar essas instituições. Doutor João, uma pena acabar, desculpa a correria, um prazer de novo. Prazer também ter tido o senhor aqui e eu deixo o microfone aberto para o senhor se despedir dos nossos telespectadores. Bem, o que eu tenho para dizer para todos os operadores do direito, para os advogados, para os novos advogados, para os estudantes de advocacia, que nos meus 30 anos, hoje eu percebo isso assim com muita clareza, sabe, Gê? O cidadão, quando ele me procura, eu hoje consigo perceber que o que está na minha frente é um espírito e que esse espírito ele está necessitando da luz que os meus conhecimentos podem lhe proporcionar. Então hoje eu percebo isso com clareza e percebo também que esse cidadão ele precisa que eu seja com ele solidário, que eu lhe respeite e que eu possa amenizar o sofrimento do seu coração e da sua alma. Ainda que seja de uma forma, de um lenitivo, mas eu acho que essa hoje, eu percebo que é a minha grande missão enquanto advogado. E pensando assim, eu faço uma vinculação com o Criador. Eu tenho comigo que essa certamente foi a encomenda que o Criador me deu, no sentido de tentar levar para o meu semelhante uma fagulha do divino, sabe? Uma fagulha daquilo que é de maior grandeza sobre a terra. Deixa eu orar. Gente, viram que eu não menti quando eu disse que a gente estava com uma pessoa especial. Eu vou chamar de humanização do direito. Que pena que nós não temos mais uns 50 João D'Amicos em Uberaba. E te desejo do fundo do coração mais 30 anos como advogado, muito obrigado, honrando essa cidade muito e honrando obrigado, o nosso direito brasileiro. Muito obrigado, Gê. Muito obrigado pela honra do convite, muito obrigado.
e muito sucesso para você e para o seu programa. Amém. Obrigado. Ai.